E aí, galera, estamos juntos de novo. A coisa tá complicando. Vamos ver até onde vai isso. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, bota a máscara e aperta a capeta, tá certo? Senão nada vai funcionar. Divulgue, compartilhe os vídeos e o canal. Estamos rumando para 200 mil. Tomara que chegue rápido e venha aí um monte, né, de... Como é que é o nome disso? Nós vamos fazer? Desafios. Não, vamos fazer um monte de sorteios aí, de um monte de coisa. Exatamente. Mas vamos começar aqui nosso bate-papo de hoje. Tem o seguinte, e o Churrey, Yaya Churrey, muito bom jogador. Foi há 6 meses, sei lá, 7 meses que não joga futebol. Mas ninguém desaprende. Mas o problema, e ele sabe muito, e o problema é, aqui comanda, mas os membros não reagem. E aí, parado esse tempo todo, daqui que se recupere, para onde ele vai? Para o Eldorado. Eldorado é o Brasil. Quando a Europa não quer mais, é no Brasil que eles vêm. E aí, agora, Botafogo estava na ponta do lápis. Agora já entrou o Vasco. E ele já deu declaração aí, que o Vasco, eu não sei o quê, tô louco para chegar lá, falar com todo mundo. Eu não estou também entendendo uma coisa. Os times brasileiros estão trazendo os veteranos e estão mandando os jovens. Então você traz veterano bom, mas veterano, que vai dar aí o quê? Mais um ano? Mais um ano e meio? E os jovens? Tudo com 17, 18 anos, 16 anos, jogando pra caramba. Você manda pra lá? Aí quando ele tiver com 30 e não sei quanto você volta com ele? Para com isso. Isso aqui virou o Eldorado. Qualquer um que dá um chutinho, um lançamentozinho, com 38, 40 anos, vem jogar aqui. Eu sou contra. Não tenho nada com isso, mas eu sou contra. Tá certo? Se vem os bons, né, para dar um gás para a rapaziada, tudo bem. Ou então, deixa lá mesmo, né? Porque daqui a pouco você está fazendo time de master e não é isso que vai render. Agora, e para finalizar, mas o Vasco e o Botafogo, né, tem dinheiro assim para estar contratando? Pelo visto não tem. Porque está atrás aqui, atrás ali, tem sempre um atraso. Como é que vai contratar os caras? Mas uma firma é que vai bancar. Ótimo, firma banca ele. E quem joga? Ele joga sozinho? Quer dizer que eu vou jogar e não vou receber? E a florzinha aqui vai receber? E eu vou ficar olhando para ele? Ainda dou bola para ele? Porra, para com isso, cara. Não é por aí, não. Vai dar bolo isso aí. Escreve o que eu estou te dizendo. Vamos aí, os desafios aí. Vamos ver começar o que os desafios, lembrando que a galera é que manda aqui as duplas, né? Primeiro desafio, Romário Careca. Que dupla, hein, mano? Brincadeira. Os dois jogaram pra caramba. E os dois jogaram na Europa pra caramba. Eu tô na dúvida. Eu não sei escolher, não. Ué, tem que falar um, não pode ficar em cima do muro. Tatu que botou isso. Mas esse tatu tá me complicando. Eu tenho minhas dúvidas abertas. Eu não sei quem vai. Eu ia botar os dois para jogar juntos. Mas eu vou ficar, embora esse Careca tenha passado dos limites, eu vou ficar com o Romário pelo detalhe seguinte. O Romário foi chamado às pressas, tá certo? E fez os gols da classificação do Brasil para a Copa do Mundo aqui no Maracanã. Se não chamasse, Baixinho não tivesse vindo, nós não entraríamos na Copa do Mundo. Então, eu vou ficar com Baixinho por causa desse detalhe. Valeu. Próximo desafio. D'Alessandro ou Seedorf? Não, Seedorf jogou pra caramba. Esse foi mestre. Né? D'Alessandro é muito bom jogador, mas não vai chegar nunca, mesmo que ele jogue mais 10 anos, e ele já está veterano, não vai jogar como o Seedorf jogou. Ricardo Gomes ou Edinho?
Eu fico com o Edinho. Acho que o Edinho foi mais completo. Próximo desafio. Goleiro agora, Leão ou Carlos Ponte Preta? Leão. Leão foi um extraordinário goleiro. Vamos lá, Branco ou Roberto Carlos? Roberto Carlos. Tecnicamente falando. Próximo, Gerson, você ou Didi? Não, é meu mestre. Como é que eu vou ser melhor do que o meu mestre? Não é possível. Didi, naturalmente. Romário ou Gabigol? Romário, de novo. Você tinha que ter. Esse tatu que faz essas besteiras. Não, mas é a galera que manda aí as duplas. Foi a galera? Foi a galera que manda bom, as duplas. Porque senão tinha que ter colocado o Gabigol, né? Com o Romário ou o Gabigol com. Como é? Com. Careca. Aí tudo bem. Mas aqui é Romário de novo. Próximo, Crespo ou Batistuta? Crespo, Batistuta. Vou ficar com Batistuta. Próximo desafio, Washington, Fluminense ou Nunes, do Flamengo? Washington. Cada um 20. Cruyff ou Platini? Cruyff e Platini. Cruyff. Adílio, Flamengo, Sócrates, Corinthians. Bom, embora posições diferentes, né? Sócrates é a ponta de lança. E o Adílio, né, no meio do campo. Quer dizer, aí fica meio complicado para eu colocar, porque se o Sócrates jogasse no meio do campo, né, mas tá perto, de uma maneira ou de outra, eu vou ficar com o Adílio. Felipe Melo ou Gattuso? Eu vou ficar com o Felipe Melo. Aí os caras vão, esse cara é um maluco, tá isso, tá aquilo. Ele não é mau jogador, não. Ele se perde quando ele entra, né, dá butinada nos outros de qualquer jeito, cotovelada e tal. Mas ele foi ídolo lá na Europa. Então a gente tem que ver isso. E outra coisa, o Vanderlei pegou ele agora, tirou ele do meio do campo, que estava dando trombada, todo dia cartão amarelo, botou ele de quarto zagueiro. E ele sabe jogar. Tanto é que ele joga bem de quarto zagueiro. E ele maneirou nessas entradas dele. Então, eu vou ficar com ele, com o Felipe Melo. Miller ou Edmundo? Outro páreo duro, mas eu vou ficar com o Edmundo. Edmundo é mais talentoso. Edmundo deveria ter entrado naquela Copa do Mundo, aonde o Ronaldo Fenômeno deu aqueles problemas todos lá antes do jogo. E ele, com toda a razão, Edmundo, ficou na bronca. Porque ele já estava aquecendo. Quando chegou o Ronaldo. Aí botaram o Ronaldo. Quer dizer, alguém tinha que chegar lá dentro do vestiário e dar um bico no balde. Falar aqui, ó, o cara tá inteiro. O cara joga pra caramba. E já tá aquecido. Quer dizer, falharam aí. Eu fico com o Edmundo. Próximo desafio. Rummenigge, Lothar Matheus. O Rummenigge jogou pra caramba, mas o Rummenigge é também a ponta de lança, um pouco mais na frente. E o Lothar é mais meio do campo. Tecnicamente, são excelentes. Agora, eu vou ficar com o Lothar, Matheus Lothar. Próximo, Mauro Galvão Gonçalves. Mauro Galvão, sabia tudo e mais alguma coisa. Esse jogou demais. Alex ou Djalminha? Djalminha, naturalmente. E Djalminha é filho do velho Djalma, né? Central do América. Eu e Djalma tivemos uma arranca-rabo quando éramos juvenis. Ele no América e eu no Canto do Rio. Jogo aqui no Caio Martins, tivemos uma desavença com ele no meio do campo e viemos acabar brigando fora do campo. Um auê danado, mas depois acertamos tudo, ficamos amigos. Ele entrou na seleção brasileira também. E o Djalminha é DNA bom, tem que sair bom. Djalminha jogou pra caramba. Soares, Túlio Maravilha.
Soares não joga nada. E eu vou ficar com o Túlio só por causa da camisa do Botafogo e do tempo dele do Botafogo. Né? Porque aí é páreo duro para quem dá de canela. Eu vou ficar com o Túlio pelo Botafogo. Próximo, vamos lá. Gullit ou Kaká? Gullit jogou muito mais. Seleção holandesa, ele arrebentava. Muito bom. Roberto Dinamite, Cláudio Adão. O Roberto jogou muito, mas Cláudio Adão jogou mais. Tecnicamente, Cláudio Adão foi melhor. Muito habilidoso, muito inteligente. Toque de bola, metida de bola, dentro da área, era muito calmo, sabia tudo. Cláudio Adão. Pirlo ou Iniesta? Pô, quem que botou isso, hein? Isso aí foi a galera que mandou. Mas, galera, presta atenção, o Pirlo é um bom jogador, mas o Iniesta é mestre. Ele é mestre do Pirlo. Iniesta jogou tudo. E eu estou cansado de dizer aqui, o Iniesta, a seleção espanhola só foi campeão do mundo graças a ele e ao Xavi. Xavi saiu, ficou o Iniesta. Aí, né, tecnicamente excelente, mas o físico baixou um pouco. O Barcelona já não era o mesmo. E continua não sendo. Né? Ele é mestre. Richarlison, Bruno Henrique. Bruno Henrique, disparado. Bruno Henrique joga muito. Roberto Baggio ou Rivaldo? Rivaldo. Baggio foi um bom jogador, mas o Rivaldo foi um excepcional jogador. Dentro do Brasil e principalmente fora do Brasil. Penúltimo desafio de hoje. Cristiano Ronaldo, Flávio Cassarrato. Aqui, ó, vocês estão de brincadeira. Eu ainda vou dar um bico nessa porcaria. Vocês estão de brincadeira. Peraí, olha aqui. Só pode ter sido feito esse negócio. Não acredito que tenha sido. Esse aqui eu não sei se foi alguém que mandou. Deve ter sido esse tatu safado. Não, vou sair de cena aqui. Aqui, ó. Caça-rato e ninguém ganhou do caça-rato. Vocês vão botar Cristiano Ronaldo. E outra coisa, tá pintando no Paris Saint-Germain, hein? Tá pintando no Paris Saint-Germain. Sabe quem vai embora? Cavani, que não joga nada. Você já imaginou? Mbappé, qual é o outro, hein? Qual é o outro? Neymar e Cristiano Ronaldo. Quem é que vai segurar esse trio? O Cavani nem no banco tinha lugar. E o Caça-Rato? Só pode estar de brincadeira comigo. E o último desafio de hoje, lembrando que a galera pode continuar mandando. Carlinhos Itaberá, Leandro. Esse tatu, isso é um desgraçado, mano. É porque eu não posso rasgar isso aqui. Olha aqui. Leandro e ninguém. É Leandro. Tá certo? Itaberá, tá bem, Itaberá, valeu. Ainda tá com a camisa do Fluminense. Tá tudo bem. Ele foi bater um lateral no Fluminense. Lateral. Ele pegou a lateral, o campo aqui. Ele botou para lá e botou para fora aqui, a 1 metro. Eu joguei um copo d'água nele. Tava com o copo na mão, pá! Joguei em cima dele. Pelo amor de Deus. O cara, um negócio desse tamanho, ele bota, né, 80 metros. Ele joga para fora, é brincadeira. E bota com o Leandro. Leandro, valeu. Você jogou muito. É aqui, isso aí. Ó. Aqui, agora ó. vamos... Oscar, estão de brincadeira comigo, Tatu? Vai roubar para ser preso, vai. Agora vamos às perguntas aqui da galera. Riquelme 7144. Canhota, por que os jogadores da sua geração, como Pelé, Rivelino, Tostão, não jogavam na Europa? Porque futebol tinham para jogar lá. Mas naquela época não tinha muito isso de Europa. Não tinha. Um ou outro. Né? Por exemplo, se não me engano, o Evaristo, eu acho que foi o primeiro, ou por aí, por perto aí. Mas iam poucos. Né? Não é como hoje, ou como há 3, 4 anos atrás, essa leva, não ia. Então ficava por aqui mesmo. Aí mais ou menos
chegando à idade aí, 30 anos, 29, 30, como o Rivelino, foi lá para o mundo árabe e tantos outros. Mas naquela época não tinha essa facilidade. Totó Rina, canhota, aqui em Brasília conheci o botafoguense Djalma Nogueira e ele me contou a versão dele sobre a sua saída do Fogão para ir para o São Paulo. Foi por causa de desentendimento entre vocês? Abraços, mestre. Não, não foi. O Djalma foi treinador no Botafogo. A minha saída, ele sabe disso, a minha saída do Botafogo, eu já estava negociado. E eu não sabia. Nós fomos para o México, de uma excursão no México. Quando chegamos no México, ganhamos um torneio lá, uma taça desse tamanho assim, de ouro, que no outro dia eu falei aqui sobre essa taça. E aí nós fomos almoçar com o Canhedo e o Ascárraga, que eram os empresários lá, os donos da televisão, da rádio e do estádio Azteca. Aí estamos almoçando, virou o Canhedo para mim e perguntou assim: ô Gerson, você quer jogar aqui no México? Falei, ué, eu venho. Aí ele virou pro diretor e falou assim: e aí, quanto custa o passe do Gerson? Aí ele falou: bom, o passe do Gerson, o Gerson tá vendo e tal. O presidente tem que dizer. Aí ele falou: me dá o telefone aí. Liga lá pro Brasil e pergunta quando o passe dele. Meteu a mão no talão de cheque. Era brincadeira. Aí, não, o Gerson não veio. Eu falei, não, eu venho. Ué, negócio é negócio. Mas só que eu já estava, depois é que eu vim saber, eu já estava negociado. Quando eu cheguei no Brasil, né, logo depois eu fui negociado para o São Paulo. Então, a história foi exatamente essa. Né? Eu poderia ter ficado lá no México. Como o Didi, por exemplo, né? Saiu na excursão com a gente e ficou por lá mesmo. Inácio Galvão pergunta o seguinte: Gerson, é verdade que o Freitas Solista invocava contigo porque não soltava a bola facilmente? Abraços. Nada disso. O Freitas Solista, eu já disse aqui, ele era o titular, ele era o treinador principal do time do Flamengo, né? Time principal. E o Bria, o Jaime, Nilton Canegal, né? Era a base, né? Treinadores da base. E aí o que acontece? Ele ficava na arquibancada. Quando dava um intervalo, ele descia e falava com os treinadores, né? Walter Miraglia falava com os treinadores falarem pra gente. Ó, mais aqui, mais ali, chega um pouco mais. No outro dia eu falei sobre isso. Mas nunca de soltar, porque eu sempre soltei a bola, né? Rápido. Eu nunca fui de segurar demais, né? Para segurar para quê? A bola não é minha, a bola é da galera toda. E quanto mais rápido, né, eu tinha o toque de bola, o lançamento, mais rápido o gol poderia sair. É isso. Eric Daflon. Mestre, se a seleção brasileira de 82 tivesse sido campeã mundial da Copa do Mundo da Espanha, essa seleção de 82 estaria brigando com a de 70 como sendo a melhor do Brasil e a melhor de todos os tempos? Poderia até, que era um time muito bom, né, tecnicamente falando muito bom. Mas, tecnicamente falando, muito bons jogadores. Mas, entrosamento, argumento, não tinha. Eles mesmos dizem isso. Né? Não tinha aquela igualdade, tá certo? Não tinha. Então, como nós, por exemplo, tínhamos. E outro detalhe também, a gente olhava um para o outro, sabia o que o outro queria. Essa seleção não. Tanto é que teve, vocês estão lembrados que o Zico, né, entrou, bateu o pênalti, perdeu. O Zico não podia bater aquele pênalti. Ele não estava quente da partida. Não é fisicamente, porque ele aqueceu para entrar. Bateu o pênalti e perdeu. Eu perguntei para ele, por que você não, você foi bater o pênalti, cara? Você estava entrando naquele momento, ele meteu a bola. Foi ele quem meteu a bola. E se não me engano, o branco sofreu pênalti, se não me engano. Sofreu pênalti. Muito bem. Aí, ele foi bater e falou, ninguém queria bater, alguém tinha que bater. Então, esse entrosamento não tinha. Mas era uma seleção, tecnicamente falando, extraordinária. Ele até completa aqui a pergunta falando o seguinte: Zico, tirando Pelé e Garrincha,
seria o terceiro melhor jogador do Brasil de todos os tempos? Não. E diz assim, quem mandou essa pergunta foi o Tatu, não foi eu não. Ah, então o Tatu, porque o Tatu não sabe de nada. Não é, terceiro não. Ele pode ter sido, e foi, naturalmente, numa lista, ele está no meio. Agora, aí o Zizinho, onde é que fica? E o Dida, onde é que fica? E o Evaristo, onde é que fica? Tem coisas aí que a gente não pode esquecer. Rodrigo Alves, Canhota, você é o cara. Responde essa, mestre. Qual foi o jogador mais chato que você teve que marcar? Que eu tive que marcar? Sim. Olha que eu não era muito marcador, não, né? Eu cercava ali, eu não era marcador de dar trombada, dar carrinho, essas coisas. Mas jogadores de meio do campo inteligentes, era muito difícil. Rivelino, Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Edicá. Esse Edicá foi nojento também, jogava pra caramba. Ponte Preta, muito bom jogador. Tinha um jogador de meio do campo, meio complicado. Didi, peguei o Didi, meio do campo era complicado. Você não tinha que marcar, tinha que vai jogar. Ele jogava. Ele ficava aqui e tal, passava por aqui, cercava. Agora vai lá, toma um drible, desmoralizante. Não dá. Então fica aqui. Então, quem sabe jogar, não marca, cerca. Agora mais duas perguntinhas, lembrando que tem muita pergunta para a gente responder. Nós vamos respondendo aos poucos, porque são centenas que chegam diariamente. Vamos um jogo rápido aqui, mais duas perguntinhas. Juninho Santos. Em 70, vi que o Brasil só não tomou gol da Inglaterra. Isso foi porque os adversários eram muito fortes naquela Copa ou a defesa daquela seleção brasileira de 70 era fraca? Não, a defesa era forte. Tomou gol porque tinha que tomar. Porque os outros eram bons também. Mas nós tomamos gols, alguns gols, até por falta de atenção, por exemplo. Né? Não por falta técnica. Né? De mal colocado, nada disso. Né? Porque tinha que acontecer. Os outros eram bons também, muito bons. Mas nós éramos melhores. Última pergunta de hoje é do Hudson Manzo. Depois que você saiu de São Paulo, Pedro Rocha assumiu a camisa 10. Aqui em São Paulo, dentro da rivalidade, o Santos tinha o Pelé, o Corinthians tinha o Rivelino, um craque que herdaria a 10 do Pelé na seleção. E o Palmeiras tinha Ademir da Guia, o Divino. Minha pergunta, para escolher entre os dois, quem jogaria no seu time? Pedro Rocha ou Ademir da Guia? Obrigado, Canhota. O Pedro Rocha era um armador também. Jogava bem também. Jogou nesse segundo campeonato do São Paulo, jogou na ponta de lança, um pouco mais na frente, junto com o Toninho Guerreiro. O Ademir da Guia era muito clássico. Eu fico com o Ademir da Guia. Valeu. Agora é o abraço da galera aí. Tá aqui, ó. Galera toda aqui. Professor Alex Brito, de João Pessoa, na Paraíba. Um abraço, professor. Carlão, tricolor de Duque de Caxias. Rodrigo Guimarães Feital. Fábio Donato, Antônio Carlos Souza, Álvaro Santiago, Rafael Vicente, Coxa Branca, Curitiba. Coxa Branca. Júlio César Vidal, Paulo Henrique Vaz da Silva, Dimas Paulo, de Salvador, Bahia, e Marcos Lima. Valeu, galera. Estamos juntos. E outra coisa, vou acabar aqui, vou enforcar esse tatu desgraçado. Valeu.